Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. E eu gravei um estudo aqui no canal, meus irmãos em Cristo, faz alguns meses sobre o pastorado feminino e como as Escrituras não aprovam essa posição que as mulheres estão se auto-intitulando nas ditas igrejas modernas. E esse vídeo teve uma boa recepção e o vídeo alcançou mais de 11 mil visualizações para a glória de Deus. E se você não assistiu esse estudo, eu vou deixar ele fixado aqui nos comentários, ele tem apenas 10 minutos e também vai aparecer aqui em cima nos cards para vocês estarem acompanhando. O intuito de trazer esse vídeo não é trazer um ataque, mas uma admoestação amorosa a duas figuras públicas que têm se destacado com grande visibilidade entre os pentecostais, que é Camila Barros e Sara Shiva, que pode ser aplicada a milhares de mulheres que se auto-intitulam como pastoras no nosso país. E já me adiantando sobre alguns questionamentos que sempre algumas pessoas vão fazer, pois todo vídeo é assim, e muitas pessoas podem me criticar dizendo que eu não posso julgar as pessoas ou expor elas publicamente. E eu gravei um vídeo aqui no canal também falando sobre o julgamento bíblico segundo as Escrituras. E se você trouxer esse tipo de questionamento, retire 16 minutos do seu tempo para aprender um pouco mais da palavra de Deus, pois as Escrituras nunca condenam o julgamento, mas sim o julgamento hipócrita. E as Escrituras também não proíbem a exposição de pessoas publicamente. E aliás, se pessoas são públicas, qual a finalidade de eu repreender elas publicamente? Me responda isso. E aliás, será mesmo que a minha repreensão vai chegar no ouvido dessas mulheres com milhares de seguidores nas suas redes sociais? De maneira nenhuma. E o único jeito de expor figuras públicas é corrigindo elas publicamente. Veja um texto claro a respeito da exposição pública de quando alguém está pecando. Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos. E nesse texto, o apóstolo Paulo, o último dos apóstolos, repreendeu aquele apóstolo que foi Pedro, aquele homem que andou com o mestre durante todo o seu ministério, que viu milagres, coisas extraordinárias, participou da ceia com Jesus e viu Cristo ressurreto. Paulo não teve esse privilégio do apóstolo Pedro, e esse mesmo apóstolo Pedro foi repreendido publicamente pelo apóstolo Paulo. E Paulo chegou a mencionar em seu escrito de Gálatas, e vocês conseguem ter noção disso, a hipocrisia do apóstolo Pedro foi corrigida publicamente e registrada publicamente para os primeiros leitores na igreja da Galácia lerem a carta do apóstolo Paulo. E Paulo poderia ter pensado, será que eu mencionar isso na minha carta sobre o apóstolo Pedro e o seu erro, não seria melhor eu ocultar isso e não expor ele? E até hoje, meus irmãos, depois de 2000 anos, isso está registrado na carta de Paulo. Meus irmãos, quando se tratava do evangelho, Paulo era inflexível e Paulo não tolerava práticas contrárias ao evangelho. E Paulo lançou até uma maldição no começo da carta de Gálatas se alguém trouxesse um evangelho diferente do que os apóstolos estavam pregando. E aliás, os 4 evangelistas fizeram questão de não ocultar os erros ou os delizes dos apóstolos. E isso é muito bom para nós. Os apóstolos foram incrédulos, os apóstolos eles foram medrosos e também eles fugiram diante da crucificação de Cristo. E Pedro negou Jesus
3 vezes. E o apóstolo Pedro poderia ter feito uma reunião com Mateus, Lucas, João e Marcos, mencionando, olha, essa negação de Jesus, as minhas falhas, não registrem essas coisas, por favor, não coloque elas no livro, porque isso vai acabar com a minha reputação. Foi isso que aconteceu? Os pecados de Pedro e de outros apóstolos foram expostos publicamente para todos nós saberem. E o apóstolo do amor, que é João, também escreveu algo a respeito de um homem publicamente para corrigi-lo na igreja. Veja comigo. Escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se que recusa a receber-nos. E a palavra importante para classificar Diótrefes, mencionada por João, carrega a ideia de desejar ser o primeiro, expressando uma ideia de alguém que é egoísta, egocêntrico e interesseiro na igreja. E a linguagem está sugerindo alguém que se autopromovia, que não servia a ninguém na igreja, mas ele queria que todos servissem apenas a ele. E João escreveu isso para a igreja ler publicamente. Que vergonha, né, meus irmãos, para Diótrefes? E quantos Diótrefes nós não temos hoje na igreja, meus irmãos, que não querem servir, que querem apenas ser o primeiro, a estrela da igreja? Exponha essa pessoa e chame ela ao arrependimento publicamente na sua igreja. E eu poderia mencionar vários outros exemplos de profetas também do Antigo Testamento repreendendo e expondo os pecados de figuras muito conhecidas e homens de Deus que exporam eles publicamente. E um exemplo que eu amo muito, meus irmãos, é do profeta Natã repreendendo o rei Davi, que ficou registrado no livro de Samuel para todos saberem da queda dele. Natã repreendeu o pecado de Davi no privado, mas Deus expôs a vergonha de Davi ao público para todos lerem. E depois de 2000 anos, ainda os pecados de Davi não ficaram ocultos a ele, mas todos nós sabemos o que ele fez. E então tome muito cuidado com pecados ocultos, pois muitas vezes o pecado Deus pode perdoar, mas a vergonha pode ser exposta publicamente. Então, tendo dito isso, meus irmãos, não é errado ou não é pecado expor as pessoas publicamente quando se trata de erro na Igreja de Cristo. Vamos falar então de duas figuras públicas que eu mencionei, que são muito conhecidas, e elas são duas mulheres de destaque no meio pentecostal e muitos têm grande carinho por essas mulheres e erroneamente atribuem o título de pastora para elas. Você já escutou falar sobre a pregadora, missionária e pastora também Camila Barros, ou a pastora Shiva? Camila Barros, por exemplo, meus irmãos, tem inúmeros vídeos no YouTube, TikTok, Instagram, com milhares de visualizações e com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. E se você digitar agora mesmo no YouTube, o nome dela é procurado mais de 9 milhões de vezes. E isso é muita coisa, a influência dessas mulheres é muito grande no nosso país. Mas o intuito do vídeo não é comentar apenas sobre a popularidade dessas figuras, que eu creio que é muito importante nós destacarmos isso, mas a sua influência em um cargo pastoral que não é bíblico e tem influenciado várias mulheres no Brasil. E a Camila Barros, por exemplo, possui vários títulos que têm sido atribuídos a ela erroneamente, como pastora, pregadora, missionária. Mas missionária eu já descarto de imediato, pois fazer missões não é pregar em templos de igreja, mas levar o santo evangelho ainda onde Cristo não é conhecido. E esse sempre foi o sentido claro de missões ao longo da história do cristianismo. E fazer missões é levar o evangelho aonde Cristo ainda não é conhecido. E eu não quero me delongar nisso porque é bem óbvio para os irmãos o que significa missões. E o título de pastor ou pregadora para Camila Barros ou pastora Shiva é bíblico, meus irmãos? De maneira nenhuma. E como eu mencionei no início desse estudo, eu gravei um estudo mais detalhado no outro vídeo, vai aparecer aqui em cima nos cards, sobre pastorado feminino. Então assista ele por gentileza, meus irmãos, o vídeo está completo lá. E nesse estudo eu quero tratar apenas de alguns pontos que eu creio que é importante. Em 1 Coríntios, no
capítulo 14, do verso 33 ao 35, Paulo escreve que é vergonhoso que a mulher fale na igreja. E nós encontramos em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 11, Paulo diz que a mulher aprende em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine e nem exerça a autoridade de homem na igreja. O que Paulo está proibindo tanto na igreja de Corinto e escrevendo ao seu discípulo amado Timóteo, que a mulher não tem autoridade de homem para pregar na igreja de Cristo entre homens e mulheres. As mulheres na igreja de Corinto estavam produzindo, meus irmãos, desordem no culto, assumindo um papel de liderança. E vocês, mulheres que estão assistindo a esse estudo, vocês podem se perguntar: o que Paulo quer dizer que a mulher fique calada? Que posição machista é essa? Mas observe bem, Paulo está restringindo a uma pregação pública, onde se participam mulheres e homens. A mulher ela pode ensinar, mas só se for para mulheres ou em conferência de mulheres, mas fora de um contexto de igreja pública de homens e mulheres juntas. Cristo é o Senhor da igreja e é Ele quem estabeleceu os papéis de liderança. Ser contra isso é ser contra Cristo. E também é desobedecer o Espírito Santo de Deus, pois toda a Escritura é inspirada por Deus, e desobedecer um ensino tão claro nas Escrituras é desobedecer o autor das Escrituras, é entristecer o Espírito Santo. E se o tema das mulheres pregarem na igreja com autoridade não fosse um tema importante, Paulo, meus irmãos, não teria escrito sobre isso na igreja de Corinto, que era a igreja mais desordenada, que tinha divisão, inimizades, facções, mundanismo, exaltações dos dons do Espírito. E Paulo escreveu essa carta com um único propósito: tudo, porém, seja feita com decência e ordem. E como eu frequentei inúmeras igrejas pentecostais, eu posso dizer com toda prioridade e também com muita tristeza que muitas das igrejas pentecostais não têm ordem e decência. E se as mulheres elas estão pregando ou sendo pastoras dentro da igreja pública com homens, não há ordem e decência, mas bagunça e carnalidade e rebeldia contra a palavra de Deus. E outros pastores bíblicos como Paulo Júnior, Augusto Nicodemos, têm a mesma posição que a minha. E devido a essa rebeldia contra a palavra de Deus, as mulheres que estão pregando na igreja e assumindo cargos de liderança, elas devem renunciar. Então Camila Barros, Sara Shiva, Ludmila Feber, que faleceu recentemente, trouxeram um legado de rebeldia contra a palavra de Deus, e não obedecer às Escrituras é ser rebelde contra o Espírito Santo. E no final desse estudo, eu gostaria de indicar as palavras de uma ex-feminista que se converteu, que publicou um excelente livro com o título Feminilidade Radical, que foi publicado pela editora Fiel aqui no nosso país. E eu tenho esse livro aqui na minha estante, meus irmãos, olha, de cá para vocês. Esse livro é muito excelente. Essa ex-feminista, ela traça a conversão dela e ela mostra através das Sagradas Escrituras a importância de uma feminilidade radical. E na verdade esse livro não é meu, é da minha esposa, mas eu posso dizer que também é um pouquinho meu, pois ambos se unirão, né, como a Bíblia fala, e se tornarão uma só biblioteca. E lembrando, meus irmãos, esse livro não é publicidade pela editora. Quando o livro é bom, é bíblico, é excelente, preza pela verdade da palavra de Deus, eu não penso duas vezes para indicar para os irmãos e também para as mulheres feminilidade radical. E eu quero trazer uma citação dessa mulher, Caroline McCulley, a respeito da visão dela de como as mulheres devem servir na Igreja de Cristo. Veja a citação comigo. E Jesus e Paulo não apontaram mulheres para os papéis de pastores ou presbíteros. E Paulo, escrevendo sobre a inspiração do Espírito Santo, que uma mulher não deve ensinar nem ter autoridade sobre um homem, que nós encontramos em 1 Timóteo, se isso provoca ressentimento em nossos corações, eu acredito que é porque perdemos de vista o Evangelho, merecemos punição por nossos pecados, um pensamento muito impopular em nossa cultura pós-moderna. Mas se adoramos a Jesus, é porque, ao invés disso,
recebemos perdão e misericórdia, e isso por toda a eternidade. Por acaso realmente importa de que forma o nosso Senhor nos pede para servir-lhe por apenas alguns poucos anos nessa terra, quando iremos igualmente nos deleitar nele pela eternidade? Mesmo aqueles homens que são chamados para serem pastores servirão naquela posição apenas por uma porção de suas vidas. Todas as boas coisas que podemos fazer aqui na terra são superadas por uma coisa que é verdadeiramente boa: adorar Jesus agora e por toda a eternidade. Recebemos muito mais do que merecemos, graças à misericórdia da cruz. Não discutamos sobre a pequena parte que desempenhamos no avanço do reino de Cristo e das boas novas da salvação.